Apoio: Duda Fashion, Scarpan, Major, Colégio Sembi, Papelaria Sopro Divino, Sonho dos Baixinhos. Olá! Hoje falaremos de um tema muito delicado e de muita importância: a depressão na infância e na adolescência. Sabemos que a depressão é uma doença grave e que compromete a qualidade de vida de todos. Na vida adulta, é mais fácil ser notada. Porém, na infância e na adolescência, fica mais difícil essa percepção. Mas o que é a depressão? Como ela aparece? E quais os sinais na infância e na adolescência que devemos estar atentos? Estamos com o Luiz Felipe, psicólogo, e ele vai responder todas as perguntas que temos no nosso coração e muitas dúvidas. Luiz Felipe, o que é a depressão? Rosane, depressão, como doença, é fundamental que nós tenhamos essa distinção. Muitas pessoas sentem depressão, denominam como tal, e na verdade não é depressão. É uma tristeza, é uma mudança de humor. A depressão como patológica, ela é uma doença que exige cuidados, então a gente precisa cuidar ou com tratamento medicamentoso, ou com análise, psicoterapia, que seja, mas ela vem agregada de sentimentos ruins, angústia, tristeza profunda, e até sintomas no corpo, sintomatológicos, vamos dizer nesse termo. Como a depressão aparece na infância? Bem, Rosane, a depressão em criança ela é um pouco diferente, devido à dificuldade que a criança tem de dar uma nomenclatura, de passar o que está sentindo. O jovem, o adulto, quando ele sente uma depressão, ele logo denomina: eu tenho uma angústia, eu tenho medo, eu tenho uma tristeza profunda, não tenho vontade de fazer certas coisas. A criança não tem esse conhecimento de nomenclaturas de sintomas, então a gente já tem uma dificuldade. Importante a gente perceber quando a criança não estiver muito isolada, quando ela não estiver em contato com outras, não fazendo aquilo que ela mais gosta de fazer. Então isso é um sintoma principal para a gente poder iniciar os trabalhos e trabalhar e melhorar essa depressão que ela pode vir a sentir. Com as crianças é difícil a percepção da depressão, porque às vezes é confundida com o seu jeito de ser. Com um jeito calado e retraído, os pais costumam perceber que a criança precisa de ajuda. Luiz Felipe, o que pode aumentar a depressão na criança? Bem, Rosane, a depressão na criança, como foi dito anteriormente, ela se dá por comportamentos, enfim, por atos, e ela não sabe delimitar o que ela está sentindo. Então, principalmente, o que pode aumentar a depressão numa criança é a negligência dos pais. Ou seja, um pai vê que a criança está triste, está calada, está com um comportamento diferente e não buscar um auxílio, uma ajuda. Mas é fundamental a gente pontuar aqui que cada pai ele deve ter essa manutenção da confiança da criança. Então, assim, abrir um espaço para a criança contar o que sente, o que pensa. O diálogo é muito importante. Para você identificar esses sintomas, só com diálogo. Sem isso, não tem como. A depressão na adolescência, Luiz Felipe, é diferente? Tende a ser por motivos mais específicos? Sim, Rosane, é um pouco diferente. Apesar dos sintomas ser bem parecidos, como a tristeza profunda, a angústia, ele tem uma resposta um pouco diferente. O adolescente ele já tem mais autonomia, já conhece um pouco mais o que sente, já sabe verbalizar. Mas de qualquer forma, é fundamental os pais manterem essa confiança, esse diálogo, para poder identificar e sim auxiliar o seu filho nesse problema. Então, ela aparecendo na infância, ela pode estar mais alterada na adolescência? É uma complicação? Em absoluto. Se ela não for tratada na infância, a tendência é que ela tenha uma continuidade, oscilando entre
graus maiores e menores, mas assim, na adolescência, se não for tratado na infância, possivelmente ele vai estar sob depressão, sob momentos depressivos fortes, angústia, enfim, todos esses problemas que podem vir a causar. A criança, como um ser em desenvolvimento e sujeito da aprendizagem, vive em constante atividade. Quando permanece muito tempo calada, ou muito quieta, ou dependente da companhia de um adulto, merece atenção. Com Rony, agora psicólogo, nós vamos conversar um pouco mais sobre o assunto para ver onde podemos ter mais informações e mais esclarecimentos. Rony, o que leva uma criança a ter depressão? Então, de acordo com a tua pergunta, a gente tem que ter muito cuidado em diagnosticar uma depressão na criança. Bem, eu acredito assim, porque vários outros fatores podem fazer com que a criança venha a ter alguns sintomas parecidos com a depressão. O casamento dos pais não estão bom, algum tipo de problema também no colégio. Era bom até a gente perguntar aos professores como o aluno, né, a criança está com a conduta dele na escola. Aqui no meu consultório, primeiramente, a coisa que a gente faz é conversar com os pais, com o responsável, para ver como e quais os sintomas ou como está a conduta da criança em casa. Essa depressão que aparece na infância, ela pode continuar na adolescência e na vida adulta? Então, Rosane, o que acontece? Pesquisas feitas, a pessoa quando tem depressão na infância ou na adolescência, é muito comum que se repita na vida adulta. É necessário que se tenha o cuidado para se fazer o diagnóstico da depressão. Um só sintoma não consolida este diagnóstico. O envolvimento de outros profissionais para fazer o diagnóstico e o tratamento é fundamental. Normalmente, os pais observam os adolescentes com múltiplos comportamentos, vezes muito embotados, vezes rebeldes demais. Às vezes nós falamos até em aborrecência e não adolescência. Quando estão muito embotados, muito quietos, às vezes dormindo por muito tempo, será que isso pode ser um sinal de depressão? É mais fácil ter depressão na adolescência ou isto é um mito? É bem mais comum do que se imagina a depressão na adolescência. É fundamental a observação dos pais no comportamento do adolescente dentro de casa. Que tipo de comportamento esses pais podem estar atentos, visto que, como eu falei, o adolescente ele tem múltiplos comportamentos. Ora muito nervoso, ora muito quieto, ora ele está explodindo, ora não. Que tipo de comportamento ele pode estar mais atento? Então, foi muito pertinente essa sua pergunta. O adolescente às vezes muda a questão da alimentação, muda a noite pelo dia. Isso é alguns sintomas, algumas coisas bem claras que podem fazer com que a observação dos pais levem a crer que o adolescente pode estar modificando algumas questões da depressão. Olha, alguns dos sintomas que os pais podem ficar alerta em relação aos seus filhos dentro de casa seria a fatigabilidade, falta de apetite, a troca do dia pela noite, a autoestima baixa. Claro que não são todos, mas são alguns dos fatores que podem estar acontecendo com o adolescente em relação à depressão. Podemos ainda observar irritabilidade e visão negativa do mundo, dores constantes de cabeça ou dores de barriga, tristeza ou baixo astral e dificuldade de concentração. É muito importante, Rony, que os pais estejam apoiando esta criança ou adolescente que esteja com depressão, porque, pelo que vimos, é uma angústia muito grande. E quando criança, esta angústia é difícil de se externar. Talvez na adolescência se exacerbe um pouco mais essa dificuldade, ou não. Mas que mensagem você passa para os pais, você pode passar para esses pais que estejam passando por este momento de dificuldade em relação aos seus filhos que estejam com depressão? Então,
Acontece o seguinte, é de fundamental importância que qualquer tratamento, em primeiro lugar, venha o carinho e a atenção dos pais para que eles possam melhorar os seus sintomas e possam continuar em sua vida normal. Vimos que a observação é fundamental para que os pais possam ajudar seus filhos quando em depressão. Porque tristeza, angústia, embotamento, é muito difícil da criança poder externar ou adolescente também externar estes sentimentos e muitas vezes somatizam, e esta somatização fica até mais fácil para ele, criança ou adolescente, externar como um problema físico, porque é mais fácil explicar algo concreto do que algo tão difícil como falar que está triste ou falar que está angustiado. Por mais que o mundo, em algum momento de nossas vidas, nos pareça sem sentido, existe um coração que bate. E que este coração nos faz pertencentes a um universo. E entre a vida e a morte, devemos escolher a vida. Como? Fazendo como? O primeiro passo é escolher ajuda, é procurar ajuda. Então, tenha a certeza que procurando ajuda se chega a um lugar, a algum lugar. E isto faz um grande sentido. Bem, chegamos ao final de mais um tema. Rede Ação faz educação. Ano de 2014. Esperamos que estejamos todos juntos em 2015. O que desejamos a vocês? Um ótimo ano, um feliz Natal, um lindo ano para todos vocês.